O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Parte 2. 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, a maior parte veladas sob a alegoria e a figura. Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus ha feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente, porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: "Ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós?" Não, porque lhes disse ao contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro. Jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. 16. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque deste conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, e por fim a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação, e leva a perturbação até o seio das famílias,
os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. 17. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente.